Que saudade tenho daquele tempo de menino, de menina. Que saudade tenho daquele tempo de menino, de menina. Dias e noites, conversa boa, choro e riso que faz lembrar aquela história, aquele olhar. Quando nós chegamos em Jandira, nós fomos para o quilômetro 18. Aí nós ficamos pouco tempo, 6 meses, viemos para Jandira. Aí meu pai alugou uma casa e na frente tinha para ele poder trabalhar. Aí ele ficou recebendo, foi aumentando, né, tudo. Aí ele comprou um terreninho e comprou uma casinha, aí a casinha velhinha. E aí ele tinha que derrubar, mas também não tinha dinheiro. Então eu ajudava a derrubar as telhas, os coisas e arrumava direitinho lá. Aí ele conseguiu comprar uma casa. Aí ele fez o salão e um cômodo grande. E nós fomos para lá. Daí ele era assim, ele fez a parte de baixo e pagou. Quando ele não pagou, ele não fez a parte de cima. Aí ele fez a parte de cima, tudo, só que tinha que fazer um poço. E meu tio, que era irmão do meu pai, ele fazia poço. E ele foi para fazer o poço. E minha mãe, ele começou a cavar e minha mãe puxava. Eu com a minha mãe puxava ele as terras. Aí quando chegou que estava, deu 2 metros o poço. Aí estava assim, um pouco, eu descia e cavocava. Eu era pequena, cavocava. Aí punha a terra, subia. Aí meu tio descia. Quando estava já bem, meu tio desceu. Aí eu desci. Aí eu fui, só que do lado assim de casa tinha uma mina, uma mininha. Quando eu fiz assim, aquilo veio. Tudo, aí meu tio, sobe, 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 subi na lata, ele puxou, senão morria afogado. E daí 2 metros, a gente pegava água assim. Beleza, daí meu pai fez uma horta lá pra gente vender verdura. Então 10 horas, eu entrava às 8 horas, 6 horas levantava, meu pai pegava a cesta, já ia lá, pegava as verduras, punha na cesta e eu ia vender na rua. Eu e minha irmã. Só que a minha irmã não gostava de vender. Então eu falava assim, ó, uma vez é eu que bato palma e ela oferece. Só que quando eu chegava lá, que eu batia a palma, ela se escondia no muro. Aí eu fiquei nervosa. Eu falei, não. Aí eu falei para o meu pai, não, eu vou sozinha, porque ela, quando chega a vez dela oferecer, ela tem vergonha e se esconde, então não vai mais comigo. Aí eu ia sozinha. E assim foi. Aí depois, graças a Deus, foi aumentando a casa, a gente foi mudando também de vida, tudo. E o Jandira não tinha nada, né? Tinha um João Balisteiro fez um cinema, mas minha mãe não deixava a gente sair. Então a gente não ia. E tinha uns bailinhos assim na casa da vizinha, tudo, então é onde é que a gente ia dançar. Dançava lá, mas tinha horário, meia hora, 1 hora tinha que voltar. E assim a gente ia. E depois aí foi crescendo um pouquinho. O primeiro caminhão aqui foi do Crispim. Era um caminhão que ele tinha que passava para lá e para cá, para lá e para cá. Mas era a única coisa. E a gente não tinha divertimento. Quando vinha parque, isso demorou para vir parque,
Que a gente ia mais uma vez ou outra, porque minha mãe não gostava que a gente saísse e nem que os outros viessem em casa. Então a gente ficava brincando lá com latinha, porque não tinha brinquedo mesmo, né? Latinha, brincava com o meu irmão, com as minhas irmãs, e assim foi. Aí eu trabalhei na cooperativa, que a minha irmã trabalhou. Só que ela ia casar e saiu. Aí eu trabalhava na cidade. Aí o seu Salum pegou e falou para minha mãe: ah, por que a senhora não manda ela vir trabalhar aqui? E aí eu fui, pedi as contas lá e vim trabalhar em Jandira, que era assim, perto. Aí eu vim trabalhar lá, fiquei também até casar. Aí depois que casei, fui morar na Brasilândia, onde o seu Manuel morava, que tinha casa lá, então ele queria que fosse para lá e fiquei. Ah, meu pai era um barato, ele gostava de contar piada, ele adorava minha filha. Quando a gente chegava em casa, ele ficava já no portão, sabia que a gente vinha, ele falava assim: ô filha, vamos passear. Ela nem entrava para ver minha mãe. Sobe aí, vô, sobe aí. E ó, sumia. Aí aparecia com pipoca, com coisa. Onde vocês foram? Aí minha mãe: ah, velho Arcaide, você só sabe passear. Mas ele queria passear, todas as vezes. E ela, nossa, tinha assim adoração pelo meu pai. E ele era um barato, gostava de contar piada, ela também contava piada para ele, sabe? E assim ia. Meu nome era Isabel Navarro Cardoso. Aí eu fui para a escola. Fui primeiro, segundo, terceiro, no quarto a gente tirava o diploma. Aí, quando foi para fazer o diploma, chamaram meu pai. Aí meu pai foi lá. Daí ela pegou e falou assim: escuta, o nome da sua filha tá errado. Como tá errado? Tá Elizabeth. Então o senhor tem que mudar. Ele falou: tá bom, então eu vou lá em Brigadeiro e vou mudar. Aí ele foi. Quando chegou lá, falou pro rapaz que estava errado e tudo, ele falou: não, a gente vai corrigir. Só que na hora ele devia estar pensando em alguma Isabel, e ele lascou Isabel, ainda com Z ainda. Aí ele pegou e pôs. Aí falou assim: ah, seu Antônio, Isabel como Elizabeth é a mesma coisa. Meu pai falou: ah, é. Dobrou e veio embora. Quando chegou em casa, meu Deus do céu, até hoje, muita gente em Jandira não sabe que eu chamo Isabel, e na minha rua, ninguém sabe que eu chamo Isabel, chama Elizabeth, mas Isabel não sabe. Às vezes pergunta: ah, você conhece a Isabel? Não sei quem é Isabel aqui não, aqui não tem nenhuma Isabel aqui. Mas eu não gosto do nome, eu fui batizado como Elizabeth, então meu nome é Elizabeth. Ah, merece, porque... Tem alguma outra? Merece. Aqui meu irmão não contou a história. Olha lá, André. Ele não contou a história. Mas quando ele era mocinhos lá, ele se juntava com meus cunhados e tinha um tarro de querosene, vocês sabem o que é, né? Corta depois, tá? Vai, conta. E eles iam, sumia, depois aparecia. Ah, vocês foram. Um mentia pro outro, sabe? Mas depois a gente descobria, né? Que ia. Obrigado. Elizabeth, chama de Isabel pra você ver. Eu falei pra ele. Eu sou a Luciana, neta do seu Manuel Alves. Então, meu avô nasceu dia 5 de julho de 21. Aí, em 1940, ele veio para São Paulo. Aí ele morou na Brasilândia um tempo, ele era vendedor, eu não sei direito do que ele vendia, aí ele veio para cá, para Jandira. Aí aqui ele foi corretor de imóveis. Aí ele loteou várias vilas, inclusive a Vila Márcia, chama Márcia por causa da minha tia, da filha dele, que são 3 filhos, a Márcia, a Marilda e o meu pai, o Wagner. Aí ele loteou, aí em 8 de dezembro de 64, ele foi vice-prefeito e emancipou Jandira. Em 76 ele fundou o Colégio Alves, como ele não tinha muito estudo, o sonho dele sempre foi fazer um colégio, né, para os filhos. Aí ele pôs o nome dos 3 filhos, mas quem assumia sempre foi as minhas 2 tias, que assumiram por 20 e poucos anos, 30 anos. E aí em 2011 meu pai veio para cá, e o nome da rua chama Eduardo Alves, é o Colégio Alves.
Chama Eduardo Alves devido ao nome do... O nome é do pai dele, do pai do vô Mané, no caso, o meu bisavô. E... chama Eduardo Alves, a vila chama Vila Mackenzie, que também é ele que loteou toda a rua lá. Tem outros lotes que ele fez, mas quem fazia mais isso com ele era meu pai. É que eu lembro dele. Aí ele era muito ativo, aí com 92 anos ele foi fazer um exercício, passou mal, teve um infarto, daí veio a falecer. E hoje aí, em 2011 eu vim pra cá, né, porque eu não moro aqui. Eu vim com meu pai, aí a gente assumiu o colégio, minhas tias saíram, a gente assumiu o colégio hoje é do pré, 4 anos até o ensino médio. Ah, ele era engraçado, às vezes bravo, e quando ele explodia ele já queria dar martelada nos outros, chinelada, arrancar cinta, mas ele era... Aí toda quarta-feira ele ia, a gente morava em São Paulo, toda quarta-feira ele tinha um motorista que chamava Cazuza, que levava ele, aí ele levava doce, Danone, toda quarta-feira lá pra mim e pro meu irmão. Lá, a gente nas férias ia pra cá, e eu gostava muito de piscina, e aí ele teve que pagar um clube em Itapevi. Aí o que ele fez? Fez uma piscina pra mim na casa dele, aí nas férias eu dormia lá. A gente viajava pra praia, ele comprou um apartamento na Praia Grande, a gente sempre viajava pra lá. Até quando minha avó veio a falecer, eu passei uma semana sozinha, eu e ele lá. A gente era bem presente, a gente almoçava todos os dias junto, todos os dias ele ia na escola. Então ele era bem presente, faz bastante falta. E aí, pessoal, esse daqui é o Rafa, neto do Antônio Navarro, e essa daqui é a Isa, neta do Manuel Alves e do Antônio também. Ah, tenho. Eu tenho um tio que se chama Tio Nenê. Não, eu tenho dois que se chamam Tio Nenê. Um mora comigo e o outro namora. Esse que não mora comigo, ele jogava... Não. Ele... À noite ele foi passeando sem... E daí ele estava seguindo os trilhos. Aí tinha um boi caído. Aí ele passou e ele tropeçou no boi. Aí eu pensei... Aí ele saiu correndo, pensando que era um lobisomem. Aí ele voltou pra casa falando disso. Nossa, eu não lembro dessa história. A gente estuda no Colégio Alves, que é do ensino do objetivo. Tem do pré-1 até o 3º ano do ensino médio. E também tem o integral. A moça foi lá do restaurante. Aí foi cumprimentar ele. Aí na hora ele escorregou e ele caiu.